e é um grande privilégio recebê-lo nesta noite. Eu me lembro que no segundo mês aqui na igreja de Rio Claro, uma pessoa me disse o seguinte: Mauri, olha, pastor Célio, olha, estamos gostando do senhor, viu? Olha, estou gostando do senhor, que bênção, mas eu preciso falar uma coisa para o senhor. Eu falei, diga. Não sei quem é, eu não lembro mais quem falou isso. Se alguém estiver aqui, vai lembrar, se tiver. Mas eu preciso dizer uma coisa, senhor, que eu votei no reverendo Mauri. Eu falei, está tudo certo. Aqui está tudo certo, porque é Deus quem dirige a nossa vida. Está tudo certo. Então, um grande colega, um grande amigo, e compartilha nesta noite o púlpito desta igreja. Que Deus o abençoe. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Minha gratidão sincera, minha alegria de estar de volta aqui depois de alguns meses, e a minha gratidão também pelo carinho de saber que não foi apenas um que votou em mim, foram mais. Obrigado, viu, gente? Eu falei para um dos irmãos hoje que eu cheguei aqui, ele tá com a barba branca já. E essa barba, de 8 meses para cá, a barba dele branqueou, o cabelo dele está branqueando. Falei, tá vendo? Tivesse voltado em mim, sua barba estava preta ainda. Amados, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que a palavra é essa mesmo: felicidade, alegria, o sentimento de estar muito bem, de ser recebido por essa igreja que, quando estivemos aqui, demonstrou muito carinho, num momento, assim, vocês não imaginam, era um momento muito delicado da nossa vida, porque estávamos tendo de tomar decisões radicais de retornar do Gama, do Distrito Federal para cá. Era um momento delicado porque o nosso filho estava para casar, sua noiva morando a 1000 quilômetros, a nossa menina Débora fazendo faculdade em Pouso Alegre. Portanto, eu passei um domingo com vocês e bastou para que nós sentíssemos muito acolhidos. E o Célio é nosso amigo desde 1990. Eu achei que ele ia ficar lembrando alguma coisa de 1990. Nós temos algumas lembranças muito boas para contar, outras meio impublicáveis. Então depois, se os conselhos apertarem, ele conta algumas coisinhas lá do seminário. Irmãos, estou acompanhado da minha esposa Mara, que vai dar um tchauzinho para vocês. Ela não quer ficar em pé. Acho que ela diz, a desculpa é o salto, viu, pessoal, que está apertando. Mas vocês poderão conhecer a Mara muito bem conhecidamente, se você depois encontrá-la na saída, porque ela está se revelando uma artista maravilhosa. E deixa eu fazer propaganda da minha esposa aqui. Ela está fazendo uma obra que a gente chama de hand lettering, que é esses desenhos à mão. E ela está com alguns quadrinhos aí. Nós não estamos vendendo, nós damos para você nos oferta 25, 30, 35 reais. Olha só que malandragem. Tá bom? Na verdade, nós estamos servindo a missão evangélica aos pescadores, MEAP, desde janeiro, fevereiro deste ano. A MEAP, como nós hoje pela manhã já expusemos, a MEAP tem 32 anos de organização, é uma agência missionária interdenominacional. Eu e apenas mais talvez somos 3 presbiterianos servindo ali. É uma agência com uma confissão de fé conservadora, reformada, e nada obstante sermos em minoria presbiteriana, eu queria lembrar aos irmãos que às vezes olham para a igreja presbiteriana e nós temos 2 tendências. Uma é mega valorizar ou hipertrofiar o elogio que fazemos à nossa igreja, mas às vezes nós nos inclinamos para outro lado, para outro barranco do rio, que é reparar demais nos defeitos da nossa igreja, reclamar demais da conta. Eu apenas gostaria de lembrar aos irmãos que hoje há um movimento, esse movimento está acontecendo há cerca de 5 anos, em que muitos irmãozinhos de muitas igrejas evangélicas, igrejas sérias, que têm, mas esses irmãos têm tido acesso por meio sobretudo da plataforma do YouTube, e têm conhecido os nossos irmãos presbiterianos, reverendo Augusto Nicodemos, que é um dos nossos teólogos hoje, vice-presidente do nosso Supremo Concílio, reverendo Hernandes Dias Lopes e tantos outros pregadores presbiterianos, e têm conhecido a doutrina reformada.
e tem lido muito a respeito da doutrina reformada e tem procurado igrejas presbiterianas. Esta é a parte que nos alegra, é a parte que nos faz sentir sim bem. Outra preocupação é que muitos deles chegam às nossas comunidades conhecendo mais da teologia reformada do que muitos dos membros que estão conosco. Então, atenção, queridos irmãos, atenção. O povo pentecostal, o povo neopentecostal está lendo muito da teologia reformada, investindo muito em livros. Eu tenho encontrado dezenas desses irmãos por aí. Portanto, eu acredito, tenho plena certeza de que Deus está nos chamando para um ministério mais amplo. E é o que tem acontecido no movimento missionário brasileiro. Para você ter uma ideia, acho que falando aqui é melhor, né? Não preciso falar tão alto, acho que o microfone mais perto, eu baixo um pouco a voz, não te agrido tanto. Meus queridos, para você ter uma ideia, eu estava num Congresso Brasileiro de Missões, se eu não me engano, de 2008, realizado em Águas de Lindóia, e lá eu conversava com um pastor da nossa IPB, o pastor Eduardo Pellissier. O pastor Eduardo mora em Londrina, é pastor de uma das igrejas lá, mas também é diretor de uma agência missionária. E nós fazíamos uma lista das agências missionárias e dos seus diretores. 35% a 40% das maiores agências missionárias brasileiras eram lideradas por pastores presbiterianos. E eu tive também o privilégio de, quando morava em Itapeva, nos 3 anos que tive o privilégio de pastorear a igreja presbiteriana Betel Itapeva, de me tornar capelão da Santa Casa de Misericórdia. Eu fui o primeiro capelão da Santa Casa de Misericórdia. E eu me reunia, eles nos chamavam para nos reunirmos com a mesa administrativa. Estava lá o padre, estava lá o homem da maçonaria, e lá estava um pastor presbiteriano. E todas as vezes, não houve uma vez sequer em que eles não desejassem ouvir a nossa opinião. Eu que não manjo absolutamente nada de administração. Portanto, queridos, eu queria que você olhasse para a sua igreja com muito carinho, com muito carinho. E não estou dizendo para você não fazer críticas, não fazer avaliações. Nossa vida requer constante avaliação. Mas quando for fazer qualquer crítica, faça com carinho, faça com doçura. Qualquer tipo de avaliação, que ela seja feita neste clima, neste ambiente de reconhecimento, que nós temos uma tradição que vai para 500 anos. Deus tem nos abençoado muito, passamos por muitas crises, mas o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus. Às vezes as coisas passam do limite, as discussões vão para o Facebook. Não acredito que seja exatamente o melhor meio, o melhor caminho para tratarmos das nossas questões, mas seja como for, louvado seja Deus. Agradeçamos a Deus pela igreja presbiteriana e por aqueles pastores deste quadro, dentro do qual eu me incluo modestamente, mas com alegria e com confiança de que Deus tem usado um pastor presbiteriano para de alguma maneira contribuir para a evangelização, para a plantação de igrejas e também para a implementação de projetos de ação social e de transformação comunitária entre vilas de pescadores na costa brasileira e entre ribeirinhos da Amazônia. Peço que você ore por nós. Nós estaremos mandando durante essa semana para o reverendo Célio, para o conselho da igreja, mais algumas informações. Eu não sei quantos aqui tiveram acesso a um jornalzinho que nós estamos distribuindo. Se você não pegou na entrada, por gentileza, faça-o quando estiver sempre, para conhecer um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida de milhares de pescadores artesanais na costa brasileira e de ribeirinhos da Amazônia, 2 dentre os povos menos evangelizados, mais carentes e mais isolados do Brasil. Mês de agosto é o mês das missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fico feliz de os irmãos já terem recebido aqui o Fábio, o meu amigo Osni, ou seja, esse povo muito querido. Muito bom vocês receberem estes queridos, poderem apoiá-los e também ouvir daquilo que Deus tem feito nestes povos não alcançados. Eu tenho um breve vídeo de 4 minutos, eu acredito que seja, para você ter uma ideia. Esse vídeo está à disposição, depois se você quiser, já está aí no computador da igreja, para você, se você desejar levar para casa, de você desejar, ele também está lá no YouTube. Gostaria que você visse
esse vídeo e antes de lermos a palavra e passarmos para a nossa reflexão bíblica nesta noite. Nós também desejamos servir as igrejas locais com um treinamento que ministramos. Estava conversando hoje com o reverendo Célio. Nós temos elaborado um treinamento de missiologia. Nós temos uma formação em missiologia, temos também formação, tivemos o privilégio de obter o nosso grau de mestrado em ciências da religião, e esse treinamento que temos oferecido, treinamento de final de semana, de capacitação missiológica com base na teologia reformada. Eu acredito que também seja uma das maneiras de podermos contribuir com a igreja local para ajudar as lideranças locais, lideranças estas que já estão comprometidas com o treinamento, com a capacitação, com o encorajamento e com a mobilização da mão de obra local, e desejam também explorar essa jazida de dons e talentos. Essa jazida é a igreja, ela precisa ser explorada. Nós não precisamos ficar nos arrebentando, tentar arrancar do coração de Deus, de jejum com jejum e oração, aquilo que Deus graciosamente já deu à igreja, dons e talentos. Cabe-nos responsavelmente e por meio da fé e com muita confiança fazer uso daquilo que Deus já nos deu, E quero contribuir de alguma maneira, pedir ao Eterno que me abençoe e nos abençoe no nosso falar e no nosso ouvir, a partir do tema Abraão, o pai da missão de Deus na história. Abraão, pai da missão de Deus na história. Nós queremos abrir a palavra em Gênesis capítulo 12, e eu lerei. Você pode permanecer assentado mesmo, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, o seu tablet, o seu celular ligado. Eu leio até o final do capítulo, o versículo 20. Faço essa leitura na revista, na tradução revista, na versão revista e atualizada, e assim nos diz a abençoada palavra de Deus, palavra para nosso conforto, para nosso confronto e para nossa edificação e encorajamento nesta noite. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher?
e me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Pode-se tirar muitas lições deste texto, a gente poderia passar aqui uma semana toda. Ele é muito rico, muito denso. E costumo dizer que Deus aqui começa, historicamente, a estender uma linha teológica que chamaremos de teologia do pacto, e teologia do pacto com impacto missionário. Eu queria que você lembrasse dessa expressão que eu estou lhe emprestando: teologia do pacto com impacto missionário. Você pode... Olha, nós somos presbiterianos, somos aliancistas, cremos na teologia do pacto, ela nos orienta, ela de alguma maneira estrutura a maneira como pensamos e como orientamos a nossa maneira de ser, de pensar e de agir e também de julgar. Então repita comigo: a teologia do pacto gera impacto missionário. Repita comigo: a teologia do pacto gera impacto missionário, porque é isso que vemos nas Escrituras e esse é o propósito de Deus. Podemos extrair muitas lições. Uma das primeiras lições que posso extrair deste texto é a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano na criação, Deus é soberano no juízo, e nós vemos isto a partir do capítulo 1 e do capítulo 2. Deus é soberano na criação, Deus é soberano no juízo. Podemos ver esta verdade em muitos momentos, a partir do capítulo 3 até o capítulo 11. Você percebe que o homem pecou, Deus julgou. Depois temos Caim, aí pecou, Deus julgou. Depois nós temos Lameque pecando, Deus julgando. A sociedade pecando, Deus julgando. As nações conspirando, Deus julgando. Ou seja, Deus é soberano na criação, Deus é soberano no juízo, mas Deus é soberano na eleição, visando a redenção. A doutrina da soberania de Deus aparece nos capítulos de Gênesis de maneira clara, cristalina. Deus é soberano. Muito interessante, se você comparar o capítulo, primeiro verso que lemos aqui: disse Deus, ou disse o Senhor a Abrão. Você olha no capítulo 1 de Gênesis e vê que a mesma palavra hebraica vai aparecer no capítulo 1 por 9 vezes. Disse o Senhor, haja luz, e houve luz. E esta expressão é recorrente no capítulo 1, mostrando a soberania e o poder de Deus em criar realidades a partir do nada, em definir aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer e para o propósito que Ele quer, com a expressão disse Deus. A sua palavra gera realidades, a sua palavra cria do absolutamente nada. E aqui temos a mesma palavra, disse Deus a Abrão. Deus gerando uma nova realidade, Deus gerando uma nova expectativa e perspectiva diante do pecado da humanidade. Disse o Senhor a Abrão. Nós olhamos para o capítulo 1 do Evangelho de João, e o que vemos lá? No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando Jesus e os seus discípulos Pedro, Tiago e João sobem ao monte da transfiguração, ouve-se a voz do Pai dizendo aos discípulos: este é o meu filho, a ele ouvi. Prestem atenção no que ele fala, porque ele não é apenas a palavra de Deus encarnada. A sua palavra gera vida, a sua palavra gera perspectiva, a sua palavra gera realidades. Deus em Abrão cria a esperança para as nações completamente perdidas e espalhadas pela face da terra. Essa é uma das primeiras lições que temos: a soberania de Deus na criação, no juízo, na eleição e na redenção. Porque a eleição de Abraão não tem um outro propósito que não seja a redenção, que não seja a reconciliação. Repare no que o texto diz:
Disse o Senhor a Abraão. Depois você lê um bocadinho e percebe no versículo 2 que teremos aqui 3 promessas. De ti farei uma grande nação. Agora repare, o poder de Deus em criar realidades de onde impossível seria não fora o poder criador de Deus. Quando o Senhor afirma a Abraão, de ti farei uma grande nação, nós sabemos que ele tinha 75 anos, a sua senhora Sarai 65 anos, e há uma completa impossibilidade de que essa realidade venha a existir. Como é que se vai gerar uma grande nação a partir de um homem de 75 anos, mas sobretudo a partir de uma senhora que é estéril? Deus cria realidades. E aqui Deus abençoa Abraão e lhe promete: de ti farei uma grande nação. Essa é a segunda lição que eu quero tirar do texto. Quando falamos de respostas de Deus, estamos falando de respostas de Deus que só podem vir de Deus. É milagre de Deus, é ação de Deus, é sobrenatural de Deus. Queridos, a partir do século 13, a partir do século 14, surge na Europa um movimento que será chamado de movimento renascentista. O renascimento é um movimento artístico, filosófico, que começa a descobrir a importância do ser humano nas artes, na filosofia. E no século 17 para o século 18 surge um movimento que será chamado de movimento iluminista ou de iluminismo. O iluminismo traz a lume a seguinte afirmação: nada existe, nada é válido, nada pode ser legitimado se não passar pelo crivo da razão. E começamos a olhar para o texto e começamos a perceber que há neste texto todo um tipo de crise, um tipo de colisão, um tipo de tensão entre a soberania de Deus e a autonomia humana. Repare o que faz Abraão aqui. Abraão, você tem que deixar sua família, você tem que cortar laços com a sua casa, você tem que cortar laços com realidades que você ama, que você tem prazer em desfrutar. Corte laços. Isso é mandado de Deus, isso é ordem de Deus, vem da graça e da soberania de Deus. Mas repare que há um quesinho de autonomia aqui. A obediência minha e sua parecem sempre contaminadas por este tipo de desejo humano de agir de forma autônoma. Repare, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Não é uma decisão de Deus, é uma decisão de Abraão. Deus define, Deus estabelece normas, Deus estabelecerá os ditames, os protocolos, os requisitos, os itens, os conteúdos da aliança. Veremos isso de maneira muito específica, detalhada na aliança mosaica, mas o ser humano sempre dirá: eu preciso fazer alguns ajustes aqui. Eu acredito que Deus não vai levar mal se eu levar comigo Ló. Veja na história de Abraão o que Ló representa para ele. Ló vai ser sempre um peso que Abraão terá de levar. Mesmo depois que eles se separam, você vai para o capítulo 14, Ló vai ser prisioneiro naquela guerra de 4 reis contra 5, e Abraão tem que ir com um exército de 300 e poucos homens para libertar Ló. Seja como for, nós começamos a aprender esta lição: a soberania de Deus, a ordem de Deus, a clareza do mandato de Deus, mas a minha tendência para ser autônomo. Os teólogos costumam dizer, e eu creio nisso, que antes da queda nós podemos falar de livre-arbítrio,
porque não havia uma força coercitiva maligna. Nós não podemos olhar para o capítulo 1 e capítulo 2 do livro do Gênesis e falar que havia ali uma natureza pecaminosa que fazia Adão se inclinar para lá e para cá. Mas a partir do capítulo 3 nós não falamos mais de livre-arbítrio, falamos de livre agência, ou seja, a nossa liberdade sempre está de alguma maneira impulsionada, inclinada para o mal. Você dirá, mas que isso? Você está exagerando, Amauí. Afinal de contas, Abraão está aqui tomando uma decisão com base em sua bondade, porque afinal de contas ele quer cuidar de Ló. Não é bonito a gente olhar isso aqui? A gente fala assim, poxa vida, que beleza, Abraão. Você fez aí alguma coisa que Deus estava se esquecendo. Afinal de contas, Ló é órfão. E Abraão, e você não tem filhos. Olha só como a nossa autonomia parece, na superfície, ser conteúdos que agregam a certas decisões que Deus não tomou, ou questões sobre as quais Deus parece ter se esquecido. Será que Deus se esqueceu que Ló era órfão? Será que Deus se esqueceu disso? E Abraão disse, bom, Deus vai fazer de mim uma grande nação. Afinal de contas, não dá para ser uma grande nação sem um herdeiro. E Ló não tem pai, o seu pai faleceu, eu o levo comigo. Talvez Deus não se importe com relação a isso. É importante que nós olhamos para este texto e dele podemos extrair a soberania de Deus e as minhas constantes tentativas de adicionar ou de extrair ou de retirar algo das definições e das decisões de Deus. Às vezes nós fazemos isso com as nossas construções teológicas. Nossas construções teológicas podem ser tentativas de agregar, de adicionar, de extrair algumas coisas que Deus parece ter se esquecido. Você olha para Abraão e diz, uau, Abraão de fato é um homem muito bondoso. Abraão tem um coração de pai. Ele ainda não é pai, mas olha só que instinto de pai, cuidador, gente que toma iniciativas para cuidar de pessoas, parece que delas Deus tem se esquecido. Lições muito importantes. Queridos, não sou eu que chamo Abraão de pai, é a Escritura que o chama de pai. Quando eu vou para Gênesis capítulo 17, eu posso reparar isso de maneira muito clara nos versículos 4 e 5, Deus, mudando o nome de Abraão, vai dizer a ele no versículo 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Versículo 5, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Você olha para o discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, versículos 1, 2 e 3, Estevão se refere a Abraão como pai da nação de Israel. Estevão dirá, é nosso pai. É interessante que depois do nascimento de Ismael, você que conhece a história, quando na impressão, na percepção e na leitura de de Sarai, ou de Sara, esposa de Abraão, quando o filho não vem, Sara dirá a Abraão, olha, é o seguinte, a promessa não está se cumprindo. Eu acredito que você precisa tomar uma atitude, Abraão. Toma a nossa serva, era a cultura na época, e então de Agar você vai gerar descendência, porque parece que Deus está demorando muito, eu estou envelhecendo, eu estou me tornando cada vez mais incapaz, e à medida que o tempo vai passando, eu vou envelhecendo, já sou estéril e cada vez mais velha. Como é que isso vai acontecer? Nasce Ismael, e os muçulmanos dirão a mesma coisa, e a afirmação é a mesma dos judeus. Abraão é nosso pai, nós temos direito à terra. Abraão não é apenas pai dos judeus ou dos hebreus, é nosso pai também. Mas nós olhamos para Gálatas e vamos olhar para o apóstolo Paulo se referindo a mim e a você como filhos de Abraão. Repare o capítulo 3, versículo 6 a 10. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos.
de Abraão. Olha que interessante. Quando nós falamos que Abraão é o pai da missão de Deus na história, é o que Paulo está reconhecendo aqui. Nós somos filhos de Abraão, por meio da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amados, quando a gente volta para o capítulo 12, e diante dessas verdades todas, então, vamos recapitular. Deus é soberano na criação, Deus é soberano no juízo, Deus é soberano na eleição, porque Abraão é interessante. Abraão não é o mais velho da família, Abraão não é o primogênito. Abraão não é o primogênito, ele é mais novo do que seu irmão, e mesmo assim Deus o escolhe. E repare que Deus o escolhe e o retira de uma atmosfera e de um meio politeísta. Deus é soberano na eleição. Quando Israel começa a pensar pelas causas, quais são as causas, quais são as motivações, o que é que move o coração de Deus para escolher, Deus vai lembrar o povo por meio de Moisés: eu não escolhi vocês porque vocês eram o povo mais forte, o povo mais bonito, o povo mais capaz. Eu escolhi vocês simplesmente por uma razão: eu sou soberano e eu amei vocês. É a maravilhosa doutrina da eleição. Mas quando falamos de doutrina, as coisas parecem assim muito teológicas e sem conexão com o meu dia a dia. Eu quero conversar com você a respeito da figura do pai Abraão. E esta lição pode ser tomada por mim como pastor, como pai, como alguém que está envolvido no movimento missionário, como você que é pai. Mas há um princípio básico que subjaz neste capítulo que pode ser tomado por qualquer crente, qualquer um de nós, filhos de Abraão. Quando olhamos para o nosso pai na fé, nós começamos a tirar algumas lições muito importantes, que são não apenas confortadoras, confrontadoras, mas são também absolutamente encorajadoras. Então vamos olhar para a vida do nosso pai Abraão. Hoje é dia dos pais, não é verdade? Vamos olhar para a vida do pai Abraão. Abraão, o pai da missão de Deus no mundo. Repare que a primeira atitude de Abraão é partir da sua terra. Obviamente ele parece tentar fazer uns ajustes, leva logo, mas ele obedece. Demora um certo tempo para obedecer, reflete, mas obedece. Pais, modelos, são pais obedientes à visão e o mandato de Deus. Pais, crentes, são modelos, não porque dão tudo aquilo que os filhos querem, não porque simplesmente acertam no investimento na vida dos seus filhos, isto é bom. Pai que planejam para os seus filhos, isto é bom. Pai que são uma presença constante na sua família e exemplo e modelo para os seus filhos, isso é bom. Mas para nós que somos filhos de Abraão, repara o que Paulo disse lá no capítulo 3, nós que temos por modelo Abraão, precisamos olhar para o nosso pai e entender que o primeiro modelo, o primeiro exemplo que temos aqui é diante da ordem de Deus, nós obedecemos. E não é o meu conforto, não é o nosso bem-estar, não é a nossa felicidade que está em vista aqui, mas é a obediência. Nossos pais são modelos não porque criam para nós ambientes de conforto e uma poupança que nos garantirão uma vida farta e tranquila. Tudo isso é bom, mas o nosso modelo aqui é que o nosso pai, o nosso modelo, toma uma decisão e deixa para trás relações afetivas, deixa para trás valores que para Abraão eram muito importantes. Nós olhamos para o pai Abraão e olhamos para um homem que tomou a decisão de obedecer a Deus. Pais, modelos, obedecem a Deus e tomam decisões que não são muito fáceis. E queridos, muitas e muitas vezes os nossos próprios filhos questionam por que temos tomado decisões dessa e daquela natureza. Você que é pai, olhe para Abraão. Nós
que somos pais, queremos dar tudo de bom para os nossos filhos. Claro que queremos. Aqueles que passaram por uma vida difícil, isso não foi necessariamente o meu caso, mas muitos pais que ralaram demais aí na década de 50, na década de 60, querem agora poupar os seus filhos de todo e qualquer sacrifício e mal-estar. E assim temos criado uma geração absolutamente mimada. Quando nós olhamos para Abraão, queridos, nós vamos ver um exemplo de resiliência espiritual. Resiliência é uma expressão que extraímos do universo da física ou da engenharia. Tem uma palavra que significa ou que aponta para a capacidade de um material retornar à sua condição original após ter passado por um tipo de deformação. Você vai olhar para a vida de Abraão e vai perceber que Abraão experimentou momentos de deformação. Você olha para a vida de Abraão e você vai perceber um homem que passa por processos de avaria, de quebra, de más decisões, de erros. Mas a resiliência espiritual aponta, e nós olhamos para Abraão, e pela graça de Deus, Abraão retorna à condição original, sempre por conta da graça de Deus. Pais queridos, o pai da missão de Deus na história toma decisões, obedece, coloca como primeiro princípio a obediência, e os outros princípios vêm depois. Observe esse exemplo de Abraão. Tome decisões com base na obediência. Nós aprendemos modernamente aquilo que uma irmãzinha de uma igreja que eu pastorei há 4 anos me disse. Eu lhe perguntara a saída do culto, ela já fazia uns 3 meses que não vinha, e eu perguntei a ela: filha, por que você está faltando tanto? Eu já te visitei, eu visitava muito, eu já visitei umas 3, 4 vezes. E ela me disse assim: pastor, o senhor concorda comigo que eu tenho que vir à igreja quando eu tenho vontade? E eu disse a ela: se eu concordar com você, eu vou estar discordando da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você obedeça, filha. Se você leva esse princípio, filha, de obedecer a partir de uma motivação de satisfação, lamento muito, você está fora da vontade de Deus, porque há decisões que fazemos que elas não chegam nem de longe a ser comparadas com a decisão de Jesus de Nazaré quando está no Getsemane e ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, eu estou sentindo um mal. Pai, o Senhor sabe como é que está o meu coração. Eu estou em profunda agonia. Tem um outro jeito? Tem um plano B? Dá para ser de outra maneira? Filho, não dá para ser de outra maneira. Então seja feita a tua vontade. Eu obedeço ao pacto que na eternidade foi feito entre Pai, Filho e Espírito Santo para selar a nossa salvação decidida antes da fundação do mundo. O primeiro exemplo de Abraão é esse, queridos: tomar decisões puramente em obediência. Eu continuo o texto e eu percebo uma outra atitude muito interessante de Abraão, e aqui vai o exemplo do pai Abraão para nós pais, para todos nós, porque é um princípio, como disse, que é um princípio teológico. E aqui vai um princípio missiológico, o princípio da missão da igreja, que é erigir altares e de que é mostrar a face de Deus, o caráter de Deus entre povos não alcançados. Repare que o texto continua, e estou no capítulo errado, desculpe, estou no capítulo 12 agora, e você repara que Abraão vai chegar até Siquém, Carvalho de Moré, e versículo 6 vai dizer que os cananeus habitam naquele lugar. Você já leu alguma coisa a respeito da cultura cananita? Já teve curiosidade de consultar um dicionário bíblico para conhecer alguns detalhes
dos ingredientes que compunham, que faziam parte da cultura cananita, você não faz ideia. Dos deuses vingativos que exigiam sacrifícios humanos, de uma cultura em que a prostituição não era apenas tolerada, mas era sagrada, requerida, apoiada e encorajada. Esta é a cultura cananita. E você repara que é neste meio que Abraão está, e é neste meio que Deus aparece a Abraão, e Deus confirma a Abraão: darei a tua descendência, e ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Segunda lição que agora eu tiro do pai Abraão, é comigo agora o negócio. Eu pai, eu homem, eu exemplo para minha família, edificar altares de santidade no meio de uma geração iníqua. O Senhor é para todos os lados, para todos os lados. E eu me levanto nesse mundo de imoralidade, em que dentro da própria comunidade evangélica surgem pastoras, entre aspas, como aquela pastora que na audiência do Supremo Tribunal Federal, presidido pela ministra Rosa Weber, a pastora saca, ou procura sacar certos princípios, certas afirmações da Escritura, cometendo um verdadeiro estelionato hermenêutico, um verdadeiro estupro hermenêutico, para fazer afirmações que não estão na Escritura, para dizer: precisamos descriminalizar o aborto. É no meio desta comunidade, é no meio desta... Nós vivemos hoje, queridos, numa cultura cananita. Nós sacrificamos, sacrificam-se crianças diante do altar de Moloque, diante dos altares de Baal. Nossas crianças têm sido feitas prostitutas com 3, 4 anos. O lixo que nós vemos as nossas crianças bebendo dos youtubers por aí, esses meninos e meninas que ganham milhões e milhões para lançar um lixo moral e emocional no coração e na mente das nossas crianças. Esta é a cultura cananita, cultura ímpia, aquilo que se chama de cultura neopagã. É a ressurreição de princípios que os cananitas propuseram ao mundo e que estão sendo agora adotados, inclusive, dentro de igrejas evangélicas. É nesse ambiente que Abraão erige um altar ao Senhor, ou seja, Deus chegou aqui, como se Deus não estivesse, mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista da concretização, da materialização histórica, Deus chegou aqui, eu estou erigindo um altar a Ele. Temos silenciado as nossas vozes. Uma das características lamentáveis de nossa postura tem sido a omissão, o silêncio, a ausência de uma ação positiva, enérgica, verdadeira. Vez por outra criticamos pastores como Silas Malafaia, mas ele corajosamente, em alguns momentos, tem se posicionado contra esta cultura cananita. Por mais que nós não gostemos do pastor que grita, por mais que nós não gostemos dele, nós precisamos olhar, por exemplo, o pai Abraão, porque o pai da missão de Deus na história é aquele que, em obediência, em culturas completamente ímpias e pornograficalizadas, erige altares ao Senhor. Caminho para o encerramento, falando também um pouquinho da fragilidade do pai Abraão, da nossa fragilidade, da sua fragilidade. Abraão não vive em outra dimensão, ele não vive numa dimensão transhistórica. Paulo dirá em Gálatas, capítulo 5, 22 em diante, ou capítulo 16 em diante, eu quero ler com você agora, para você lembrar do que eu estou falando, dessa guerra civil que se trava diante de nós. Capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Nós olhamos para o capítulo 2 de Efésios e vemos que os nossos
3 inimigos são o mundo, a carne e o diabo. Nós vivemos num mundo que pressiona, que atrai, que seduz. A nossa natureza pecaminosa não reina diante de nós. Ela não nos domina, mas ela incomoda, ela fustiga, ela convida, ela atrai. É por isso que Paulo dirá: andai no Espírito, porque aí você não vai satisfazer a concupiscência da carne, mas ainda somos marcados por fragilidade. Nossos modelos de espiritualidade são homens e mulheres que vivem ainda nessa dimensão. Homens cheios do Espírito, mas que vez por outra acabam resvalando, acabam escorregando por causa de tanta pressão. Olhe para o pai da missão de Deus na história, no versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar. Quantas são as vezes que nós cedemos diante de tanta pressão? Tanta pressão. A gente simplesmente não aguenta, não consulta o Senhor, não abre o coração para o pastor da igreja, não abre o coração para os irmãos. Então, meus queridos, você pode imaginar que muitos que estavam conosco, homens de Deus, mulheres de Deus, e que caíram, eu não quero absolvê-los, não sou deles advogado, não fui nomeado advogado, não tenho procuração para defendê-los, quero apenas levantar a hipótese de que muitos que estavam ao nosso lado caíram porque não aguentaram a pressão, porque a pressão debaixo da qual estavam era uma pressão que precisaria ser repartida com toda a igreja. Nossos pais, nossos homens, meus irmãos, precisam estar debaixo daquilo que Paulo afirma lá em Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim satisfareis a lei de Cristo. Eu fico imaginando a responsabilidade de Abraão. Tem Ló para sustentar, então tem mais gente para sustentar. Abraão, Deus falou: olha, Abraão, vai você, sua esposa, e vai com pouca gente. Mas agora você trouxe Ló, trouxe a mulher de Ló, trouxe mais gente, tem rebanho. Agora, Abraão, você tem que cuidar de tudo. E agora Abraão vai dizer: puxa vida, eu tomei uma decisão, eu fui autônomo nessa área, nessa hora, e agora eu não vou nem falar com Deus, eu vou tomar minha própria iniciativa. Irmãos, eu cheguei alguns meses apenas, a trabalhar com um ministério chamado Homens de Valor, aqui no Brasil. Não estou mais no ministério, mas aprendi em 6 meses algo muito importante. A gente não foi feito para caminhar sozinho. Não dá para ser herói. Não dá para tomar decisão sozinho. Aqui não dá para seguir o modelo do pai Abraão, não dá. Mas dá para identificar a sua fragilidade, dá para identificar a sua solidão. Dá para identificar o peso de uma decisão, dá para identificar a tensão de Abraão, dá para identificar como é difícil viver na promessa quando chega a fome. Nós não estamos falando de qualquer ameaça, nós estamos falando de uma ameaça que pode devorar os nossos princípios e os nossos conceitos mais elementares. Você talvez conheça algum homem que roubou 1 litro de leite no mercado simplesmente porque precisava sustentar a sua família e ele não tinha a quem recorrer. Não podemos julgar todos os ladrões que estão aí dizendo que eles são apenas uns safados, vagabundos. Muita pressão. Quando a gente olha para Abraão, a gente aprende a ser um pouco mais tolerante. E a gente volta os olhos para o lado e começa a fazer perguntas para os pais: como é que você está? Época de desemprego, os pais vão envelhecendo, a oferta de emprego vai rareando,
não conseguem recolocação, a pressão aumenta, a sociedade cobra. Os filhos não cobram diretamente, mas você olha para a tua criança, olha para o teu filho e diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu olho para o pai Abraão e vejo um homem frágil. Meu irmão, você é frágil. Olhe para mim agora, você que é homem, você que é pai, sobretudo você que é pai. Você está prestando atenção? Você está comigo aqui? Todos os homens, pais, sobretudo pais, olhando para mim. Admita a sua fragilidade. E admita que você não dá conta de tomar decisões sozinhos em alguns momentos da sua vida. Tenha amigos. Eu olho para Abraão e eu o vejo isolado. E após essa decisão de Abraão, fruto de sua vulnerabilidade e de sua desobediência, uma outra quantidade de pecados começam a acontecer. Mas eu encerro não com os exemplos tão ricos de Abraão, e não também com esse exemplo de fragilidade, mas eu termino aqui colocando quem é o pai de Abraão, aquele que reina sobre Abraão, aquele que inventou esse negócio de missão, aquele que é soberano na criação, no juízo, na eleição e na redenção, o Deus que escolhe e persevera por nós. Você sabe quais são os 5 pontos do calvinismo? E um deles chamamos de perseverança dos santos. Sejamos honestos. Você acha que Abraão está perseverando a partir do versículo 10? Não tem perseverança aqui. Muito pelo contrário. Tem flacidez, tem desobediência, tem medo, tem temor. Mas repare, versículo 17: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão, porque Deus havia eleito, e Deus não disse assim: puxa vida, estou de mal de Abraão, agora vou escolher outro. Queridos, Deus é fiel à sua palavra. Capítulo 12, Deus afirma: de ti farei o que? Uma grande nação, vou abençoar você, vou engrandecer o seu nome, e você vai ser uma bênção. Portanto, quem persevera por nós é o nosso Deus. Homem, se você passa por uma situação crítica, por uma situação difícil, não se desespere, Deus persevera por você. Eu posso até discordar da ação de Deus aqui, mas lembra, Deus é soberano. Eu posso até olhar para a Escritura e dizer assim: esquisito esse negócio, Faraó não conhecia, Faraó não tem culpa. Queridos, acho bom a gente não entrar nesse campo de discussão para dizer aquilo que Deus tem de fazer ou não tem de fazer, mas a verdade é que Ele o fez. Mas a verdade é que Deus vela por sua palavra, Ele se lembra da sua aliança, e Ele interfere na história, não apenas para preservar o seu filho mimado, porque no capítulo 13 você percebe que Abraão está longe de ser um filho mimado. Deus interfere porque a palavra é dele. Disse o Senhor a Abraão, e Deus vai elencando as bênçãos que Ele separa para Abraão. Então Deus usa agora um método indireto para fazer Abraão voltar ao caminho de onde ele jamais deveria ter saído. Vamos fazer um resumo. Esse texto nos ensina a respeito da soberania de Deus. Soberania na criação, no juízo, na eleição e na redenção. Nós aprendemos deste texto que Deus cria realidades do absolutamente nada. Queridos, há ainda 6.000 povos não alcançados. Para algumas realidades nós olhamos e dizemos: a gente não dá conta disso aqui, não é possível, nada vai nascer aqui, tal fulano não dá para converter. Já viu isso? Não? Você olha para o camarada e fala assim: não dá.
é muito teimoso, é muito obstinado. Aí a gente olha para a história de Saulo de Tarso, respirando ameaças contra a igreja no capítulo 9, e quando ele se dirige de Jerusalém para Damasco com cartas dos sacerdotes para continuar a sua missão, ele obcecado pelo propósito de aniquilar o nome do cristianismo, o nome de Jesus, ali Jesus o encontra, e depois o próprio Jesus dirá a Ananias: Ananias, você vai lá na casa de um camarada chamado Judas, Paulo está lá, à rua direita, e você vai lá batizar. E Ananias vai dizer: Senhor, eu acho que o senhor não está sabendo quem é Saulo. O senhor não faz ideia de quem Saulo é. O senhor parece que não está informado. O senhor não tem visto o que Saulo está fazendo? A resposta de Deus: Ananias, eu sou soberano, sou dono da vida de Saulo. Ananias, Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos judeus, aos reis, aos gentios, e eu vou mostrar a Saulo quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Que soberania abençoada, soberania com vistas à missão da igreja. Aprendemos com Abraão a tomar decisões, a obedecer, e lembre-se, o conforto não é o princípio fundamental. Algumas decisões geram dor, algumas decisões geram desconforto, algumas decisões gerarão muitas críticas, mas o princípio é o da obediência. Aprendemos outra lição no pai Abraão. Somos homens e mulheres, sobretudo pais, eleitos para erigirem altares e glorificar a Deus de maneira pública. Glorificar a Deus de maneira pública, numa cultura ímpia, cananita, caída, despojada dos valores fundamentais, líquidas, pornograficalizada, injusta e iníqua. Olhamos para Abraão e vemos que o nosso pai Abraão dá demonstrações de fragilidade. Pais precisam de amigos, pais precisam de ajuda, pais podem não suportar alguns níveis de pressão. Portanto, homens, varões viris, admitamos, não damos conta em algumas áreas e precisamos de ajuda antes de tomarmos decisões de maneira autônoma. E aprendemos também que, a despeito de nossa fragilidade, a despeito dos nossos erros, Deus persevera por nós. Se nesta noite alguns de vocês, pais queridos, se encontram nessa situação de dúvida, de fragilidade, de tristeza por algum pecado cometido, se você olha para você mesmo e não se sente o pai que deveria ser, olhe para Abraão. Deus o amou, Deus dele cuidou, Deus interferiu, Deus o guardou. Esse é o nosso Deus. Disse Deus. O texto começa com Deus e o texto termina com Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus lhe encoraje e que Deus nos faça homens, pais valorosos e uma igreja acolhedora, de homens que dão fartos exemplos de beleza e de obediência, mas também igreja acolhedora daqueles pais que precisam de ajuda, precisam de correção e, sobretudo, precisam experimentar desta graça maravilhosa de Deus. Agradeço mais uma vez ao reverendo Célio, agradeço ao amado conselho da igreja e a toda a igreja por nos darem o privilégio de compartilhar daquilo que Deus tem também compartilhado conosco. Muito obrigado, Deus o abençoe, Deus a abençoe, em nome de Jesus.